Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Exclusivo. Clubes querem se unir e punir o Internacional na FIFA. Reforço está confirmado. Vamos falar também sobre mudanças D'Alessandro irritado e mais bastidores do Internacional. Você confere todos os detalhes depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Sem mais delongas, bora falar de Inter. Muito boa noite a todos, estou de volta aqui no canal trazendo novidades do Internacional nesta sexta-feira, porque como previsto, muita coisa aconteceu durante a tarde, início da noite, e eu estou aqui para atualizar você, torcedor colorado. Eu começo, pessoal, com uma informação exclusiva, você só vai ver aqui no canal Som da Repórter, uma informação apurada pela Rádio Bandeirantes, que dá conta que pelo menos 2 clubes estão se articulando em grupo para pedir uma punição forte ao Internacional na FIFA. Entre esses 2 clubes estão Flamengo, time do futebol brasileiro, que já lançou uma nota aí nos últimos dias criticando a direção do Inter e pedindo explicações da CBF, e o outro clube é o Krasnodar da Rússia. O Inter deve a esse time ainda da compra do Wanderson, que foi agora transferido para o Cruzeiro. Mas pelo que eu tenho de informação, não são só esses 2 clubes, há outros clubes que também têm que receber um dinheiro do Internacional, que o Inter tem dívidas e que estão se juntando em um grupo para juntos fazerem uma pressão maior para que o Inter seja de fato punido. E isso pode preocupar bastante, pessoal. Isso acabou sendo colocado na discussão e acabou se desenrolando muito por conta do anúncio do Alan Rodrigues, que despertou uma ira nos dirigentes flamenguistas que soltaram aquela nota, e o Flamengo tomou frente nesse movimento, chamando outros clubes que também têm a receber do Internacional. Então a informação é essa. Clubes do Brasil e de fora do Brasil estão se articulando para, juntos na FIFA, pedirem uma severa punição ao Internacional. Refaço aqui o pedido. Eu sei que não é só o Inter que deve no futebol brasileiro, eu sei que o Inter tem a receber também de outros clubes, por exemplo, do Vasco da Gama, 17 milhões de reais sobre o David. Mas não tem como defender, gente. O Internacional não pode dever por tanto tempo, não pode ser inadimplente com as suas contas por tanto tempo. Então que o Inter resolva logo essa situação e que o presidente Barcelos tome a frente nessas negociações com os clubes que ainda têm grana a receber do Internacional. E continuando, para a gente falar desse dia caótico da sexta-feira do Inter, porque teve uma manifestação forte do D'Alessandro na apresentação do Alan Rodrigues. Pois é, a apresentação geralmente é um ambiente mais leve, onde o jogador responde ali as perguntas da imprensa, o dirigente fala uma ou outra coisa para apresentar o jogador ao torcedor, mas dessa vez foi diferente. O D'Alessandro, ele pegou a frente, tomou a frente e falou diversas coisas, desde a questão financeira do Inter, que é complicada, explicou a demora na contratação desse jogador, dizendo que quando você não tem dinheiro é difícil, que o Inter teve muitas pedras no caminho, mas fez também fortes críticas à imprensa. E após a entrevista no bastidor, quando as câmeras já estavam desligadas, houve uma pequena discussão entre D'Alessandro e alguns membros da imprensa, alguns repórteres. Por quê? Um jornalista foi questionar ao D'Alessandro por quê, ou para quem ele estava falando aquilo durante a coletiva, porque o D'Alessandro deu diversas letras ali para o torcedor não acompanhar e não acreditar em grande parte do que é dito pela imprensa. E esse colega recebeu uma resposta do D'Alessandro, além de outras questões, de que os jornalistas estariam querendo derrubar o D'Alessandro, tirar o D'Alessandro do Internacional. E os colegas contra-argumentaram: D'Alessandro, essa informação de que você poderia ser demitido caso perdesse mais uma vez para o Fluminense e fosse eliminado da Copa do Brasil, não veio daqui, ela veio da Argentina. E o D'Alessandro
não engoliu muito bem essa história, ainda citou críticas que foram feitas a ele lá atrás, quando o Inter, por exemplo, contrata o Kaique Rocha, ele dá aquele discurso defendendo o jogador que não pegou bem. Teve também a vez em que ele não estava presente nos jogos porque estava de férias ou em compromissos do clube. Então essas críticas não caíram bem e o D'Alessandro, mais uma vez, está, digamos, rachando com a imprensa, está adotando esse discurso contra a imprensa, tanto do Rio Grande do Sul como também a Argentina, que acabou dando esta informação. Então, um ambiente pesado na apresentação do mais novo reforço do Internacional. Sobre o Alan Rodrigues, ele falou nessa entrevista coletiva revelando que o Boca Juniors esteve também próximo da sua contratação, que o Boca até o último momento do negócio estava tentando dar um chapéu no Internacional e levar o jogador para a Bombonera. Acontece que o Alan Rodrigues deixou muito claro que deu a sua palavra ao D'Alessandro, porque o Inter já conversa há bastante tempo com esse jogador, desde antes da parada para o Super Mundial, e mesmo assim demorou todo esse tempo para concretizar o negócio. Mas o Alan foi muito sincero ao dizer que estava já apalavrado com o D'Alessandro, com o Internacional, cumpriu sua palavra, ficou muito contente com o esforço feito pela direção, que teve vários empecilhos nesse caminho, mas conseguiu convencer o Argentino Júnior a liberar o jogador, conseguiu a grana também com o investidor, então tudo isso foi alinhado pela direção e valorizado pelo jogador na hora de escolher a proposta do Internacional. E sobre estreia, pessoal, tem novidade, porque o nome do Alan Rodrigues saiu no bid até às 7 horas da noite, que era o prazo estabelecido pela CBF, para que ele possa estrear contra o São Paulo. Eu repito aqui, pessoal, a informação que eu trouxe, acho que ainda ontem no canal. O Alan Rodrigues se espera que ele esteja 100% em 1 ou 2 semanas. Então não esperem que ele saia de titular na partida contra o São Paulo, muito pelo contrário. Se ele for relacionado, porque nem isso ainda está confirmado, ele vai para o banco de reservas e se torna uma opção para o Roger utilizar ali, quem sabe, durante 30, 20 minutos da partida. Então, gradativamente, o Alan Rodrigues vai ganhando minutagem para que daqui 2 semanas, talvez, ele esteja 100% pronto, 100% apto a começar um jogo pelo Internacional. E sobre mudanças, pessoal, na equipe para este final de semana. O Roger comandou uma atividade hoje pela manhã, comanda ainda um treinamento à tarde, neste sábado, no CT Parque Gigante. E o Internacional pode sim fazer alterações na sua equipe. 3 jogadores estão sendo cotados para começarem a partida. O zagueiro Juninho, que pode jogar na vaga do Vitor Gabriel. Lembrando que o Vitão está suspenso, então o Inter pode ter uma dupla reserva com Cleiton Sampaio e o Juninho. O Juninho já seria uma espécie de teste para a partida contra o Fluminense. Ronaldo ou Richard, jogadores que podem também jogar na vaga do Bruno Henrique, essa informação. E no ataque, a possibilidade do Vitinho começar a partida na vaga do Wesley. São as possibilidades aí de mudanças. No mais, o time deve ser o titular. Força máxima, até porque o Inter não está bem no Campeonato Brasileiro, não vai jogar todas as fichas no Fluminense, sabe que pode virar o jogo, mas sabe também que tem Brasileiro, que tem Libertadores. Então, o Inter não vai pro tudo ou nada contra o São Paulo, não vai tirar todo o time, poupar todos os jogadores e aí jogar contra o Fluminense, não sabendo ainda se vai conseguir reverter. Então, poupa alguns jogadores, faz experiências contra o São Paulo e vai com força máxima contra o Fluminense. Essa é a ideia do Internacional. Até porque o Fluminense também não deve poupar jogadores contra o Grêmio nesse final de semana no Rio de Janeiro, porque também está em má situação no Campeonato Brasileiro. São 4 derrotas seguidas para o time do técnico Renato Portaluppi. Tá certo, galera? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!